primeiro diploma. O diploma de presidente da República do meu país. E eu sei que não posso errar. Qualquer um pode errar. Eu sei que eu não posso errar. E quem tem mais solo e água do que nós? Ô Bucho, o problema é o seguinte, meu filho. Agora que a gente tá crescendo, vocês vêm atrapalhar, pô. O único dia que não tem problema é o dia da posse. Ninguém nunca mais ouse duvidar da classe trabalhadora. Todos os brasileiros tiverem a possibilidade de tomar café da manhã, almoçar e jantar, terei cumprido a missão da minha vida. Não ter nem o pão de cada dia. Chegar em casa e ver nos olhos da família o fantasma da fome. Antes de dormir, a gente já rezava que o telefone tocasse de manhã, para ele poder trabalhar, né? Porque era trabalhar de dia para comer de noite. Lula sabia bem o que era essa realidade. Foi o programa Fome Zero, que se propunha a alimentar decentemente 46 milhões de habitantes que viviam com menos de R$1 por dia. Foi apenas uma semente para o que vinha a seguir. Estava nascendo o maior programa social do governo Lula, o Bolsa Família. Em 2004, o governo decidiu facilitar o acesso de estudantes de baixa renda ao ensino superior. Nascia o ProUni, Programa Universidade para Todos. De habitacional, foi lançado em abril de 2009 o programa Minha Casa Minha Vida, que financia quase integralmente a compra da casa própria para a população de baixa renda. Logo no início do segundo mandato, em janeiro de 2007, o presidente Lula lançou o mais ambicioso programa de investimento de seu governo, o Programa de Aceleração do Crescimento. O PAC garantia recursos até 2010 para obras de infraestrutura em transportes, moradia, energia e saneamento. O orçamento era de 500 bilhões de reais. No março deste ano, o presidente Lula lançou o PAC 2, que prevê ações para os anos de 2011 a 2014. Para esta nova fase do programa, o investimento previsto é de 1 trilhão e 600 milhões de reais em áreas como moradia e saúde. A gente nunca imaginamos que a gente pudesse comprar uma casa. E mudanças climáticas, que prevê a redução de 80% do desmatamento da Amazônia até 2020. O empenho de Lula em se posicionar em assuntos internacionais deixou marcas inquestionáveis. Lula é considerado hoje um dos líderes mais influentes do mundo. Em 2008, foi escolhido pela revista americana Newsweek a pessoa mais poderosa da América Latina. No ano seguinte, foi considerado o homem do ano pelos jornais Le Monde da França e El País da Espanha. Para o britânico Financial Times, Lula foi uma das 50 pessoas que moldaram a década pelo seu charme e habilidade política e também por ser o líder mais popular da história do país. Também foi condecorado pela Organização das Nações Unidas como campeão mundial na luta contra a fome e a desnutrição infantil. Já receberam este prêmio, entre outros, o ex-presidente sul-africano Nelson Mandela e o rei Juan Carlos da Espanha. E na revista americana Time, figurou como um dos 25 líderes mais influentes do mundo em abril de 2010. No esporte, um período de conquistas e novidades para o Brasil. César, Daiane, Isabel, Natália, jovens atletas, novos nomes que conquistaram o coração dos torcedores. No primeiro mês de governo, Lula transformou o Ministério do Esporte em pasta independente. Em 2005, lançou o programa Bolsa Atleta, que buscava dar condições a esportistas de alto rendimento para se dedicar exclusivamente aos treinos e às competições. Em 2007, depois de 44 anos, o Brasil voltou a receber os Jogos Pan-Americanos. O Rio de Janeiro, cidade-sede, ganhou uma arena poliesportiva de última geração, o Estádio do Engenhão, considerado na época o mais moderno do país, e o Parque Aquático Maria Lenk. A realização dos Jogos Pan-Americanos deu força à difícil campanha de trazer para o Rio a Olimpíada de 2016.
sim, nós podemos e vamos realizar essas Olimpíadas. Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro desbancou as candidaturas de Chicago, Tóquio e Madrid, tidas como favoritas. Eu chorei agora porque não tive coragem de chorar na hora da apresentação. 2 anos antes, o Brasil já havia garantido mais uma grande conquista, a Copa do Mundo de 2014. Pegar um outro país. Um país com gente menos pobre, um país com os trabalhadores ganhando mais, um país com a democracia mais consolidada, um país com a infraestrutura muito mais forte do que nós já tivemos em qualquer momento. Sabe, eu vi o BNDES assinar um empréstimo de 200 milhões de reais para a cooperativa de catadores de papel. Aí eu falei, agora sim, esse país... A economia brasileira vai crescer mais de 7% esse ano. O que eles não se conformam é que o metalúrgico fez mais universidade que todos os presidentes elitistas que passaram por esse país. O que eles não se conformam é que nós geramos quase 15 milhões de empregos com carteira profissional assinada. O que eles não se conformam é que os pobres não aceitam mais o tal do formador da opinião pública. O que eles não se conformam é que o pobre está conseguindo enxergar com seus olhos, pensar com a sua cabeça, pensar com a sua consciência, andar com as suas pernas e falar pela sua própria boca. Não precisa o tal do formador da opinião pública. Nós somos a opinião pública e nós mesmos nos formamos. O Ministério da Fazenda anunciou que até o fim do ano vai quitar antecipadamente uma dívida de 15 bilhões e meio de dólares com o FMI, o Fundo Monetário Internacional. Queridas brasileiras e queridos brasileiros, dentro de poucos dias deixo a presidência da República. Foram 8 anos de luta, desafios e muitas conquistas. É profundamente simbólico que a faixa presidencial passe das mãos do primeiro operário presidente para as mãos da mulher presidenta. Também estamos fazendo os maiores investimentos mundiais no setor de petróleo, principalmente a partir da descoberta do pré-sal, que é o nosso passaporte para o futuro. Ele vai gerar milhões de empregos e uma riqueza que será obrigatoriamente aplicada no combate à pobreza, na saúde, na educação, na cultura, na ciência e tecnologia e na defesa do meio ambiente. Estamos ainda realizando um dos maiores projetos de combate à seca do mundo, a transposição das águas do São Francisco, que irá matar a sede e diminuir a pobreza de milhões e milhões de nordestinos. Temos quase 300 bilhões de dólares de reservas internacionais próprias, 10 vezes mais do que tínhamos no início do nosso governo. Nossa taxa média anual de crescimento dobrou. Agora, em 2010, por exemplo, vamos ter um crescimento recorde de quase 8%, um dos maiores do mundo. E outras 4 grandes conquistas provam, com força simbólica e concreta, que nosso país mudou de patamar. Geramos 15 milhões de empregos, um recorde histórico. E hoje começamos a viver um ciclo de pleno emprego. Promovemos a maior ascensão social de todos os tempos, retirando 28 milhões de pessoas da linha da pobreza e fazendo com que 36 milhões entrassem na classe média. Zeramos nossa dívida com o Fundo Monetário Internacional e agora é o Brasil que empresta dinheiro ao FMI. O Brasil está vivendo um momento mágico, um momento excepcional. É mais emprego, é mais educação, é mais saúde, é mais transporte, é mais salário, é mais renda. Sabe, as pessoas... Eu, há muito tempo atrás, eu sonhei que era possível governar este país envolvendo milhões e milhões de pessoas pobres na economia, envolvendo milhões de pessoas nas universidades, criando milhões e milhões de empregos nesse país. Eu sonhei que era possível um metalúrgico cuidar mais da educação do que os diplomados e concursados que governaram esse país. Eu sonhei que era possível a gente diminuir a mortalidade infantil, levando leite, feijão e arroz para que as crianças pudessem comer todo dia. Eu sonhei que era possível pegar os estudantes da periferia e colocá-los nas melhores universidades desse país
para que a gente não tenha juiz e procuradores só da elite. Daqui a pouco nós vamos ter juízes e procuradores nascidos na favela de Heliópolis, nascidos em Itaquera, nascidos na periferia. Não adianta tentar acabar, sabe, com as minhas ideias. Elas já estão pairando no ar e não tem como prendê-las. Não adianta tentar parar o meu sonho, porque quando eu parar de sonhar, eu sonharei pela cabeça de vocês e pelo sono de vocês. Não adianta achar que tudo vai parar o dia que o Lula tiver infarte. É bobagem, porque o meu coração baterá pelo coração de vocês, e são milhões de corações. Não adianta eles acharem que vão fazer com que eu pare. Eu não pararei porque eu não sou mais um ser humano, eu sou uma ideia misturada com a ideia de vocês. Os poderosos podem matar uma, duas ou 3 rosas, mas jamais conseguirão deter a chegada da primavera. E a nossa luta é em busca da primavera. Quero que vocês saibam, se tem uma coisa que eu aprendi a gostar nesse mundo, é da minha relação com o povo. Eu não tenho como pagar a gratidão, o carinho e o respeito que vocês têm dedicado por mim nesses tantos anos. E por isso, companheiros, um grande abraço. Eles não sabem que o Lula é apenas um ser humano, feito de carne e osso, igual vocês. O que eles não sabem é que já tem milhões e milhões de mulheres que pensam como Lula, de homens que pensam como Lula, e eles não vão conseguir derrotar mais. Nós não somos um amontoado de osso e de água com um pouquinho de carne. Nós somos uma ideia. E eles não conseguirão prender as ideias e não conseguirão prender os sonhos. E quando eles acharem que eu não posso mais andar para fazer política, eu andarei pela perna de vocês nesse país inteiro.